Olá, sou Pedro Caetano dos Santos, nascido aqui em Caraguatatuba. Minha família toda é caiçara, um pouco da ilha, um pouco aqui de Caraguá, outro pouco do lado de Ubatuba. E sou considerado mestre da cultura caiçara na construção da rabeca caiçara e na luta pela preservação da cultura caiçara em Caraguatatuba. Mestre, o que significa ser caiçara, ainda mais vindo de tantas gerações? Caiçara, o que consta que caiçara é todo aquele que é nascido entre a serra e o mar, desde o sul do Rio de Janeiro até o Paraná. Mas não é só isso, né? O caiçara é um modo de vida, né? Com a praia, com a roça, né? Na pesca. É um modo de vida totalmente diferente que nós tínhamos antigamente. Hoje são poucos, né, que a gente vê assim a nossa vida, nosso modo de vida como era antigamente. Mas eu acho que é isso, preservando, construindo uma vida feliz, amigável com as pessoas, né, com os primos, como a gente chama, né? Então isso é ser caiçara, né? Não só viver a vida à beira-mar, né? Mas viver a vida da roça, né? Porque nós dependíamos tanto da vida do mar, como a vida na roça. Uhum. Esse se completava, né? E a cultura caiçara é o quê? Porque você fala de modos de vida e também fala de letras, de canções. O que é tudo misturado mesmo? Como é que é essa cultura caiçara? A cultura caiçara é vivida assim à beira-mar, né? No lagamar, como eu digo, né? Que o lagamar para o caiçara é muito importante. Na roça, né? Nas festas, né? Nas suas festas do divino ou festas do fandango, né? Isso tudo faz parte da vida caiçara. Hoje nós não temos tudo isso. Hoje aqui em Caraguatatuba nós perdemos o fandango, perdemos várias festas que nós tínhamos antigamente, festa de São Pedro, que era muito forte aqui, a festa de Santo Antônio, né? Onde tinha as comunidades que faziam essas festas. Hoje nós não temos. Mas tudo isso faz a vida caiçara. Não só isso, né? A época, como que eu posso falar? O modo comunitário de se viver, né? De se pescar, né? Aquele que é o modo de pescar, pessoalmente, é muito importante para a vida caiçara, porque aquele modo que você vai lá, você não tem a ganância de retirar tudo. Você matou uma quantidade que deu para sua família e você volta para sua casa, né? Nós não tínhamos aquilo que hoje o pessoal, quanto mais pega um peixe, ele quer pegar tudo, ele não pensa em deixar para outro ou para aquilo lá crescer, se multiplicar, né? Tudo isso faz parte da vida caiçara. Uhum. Pedro, e na sua família, quando você era pequenininho aqui, por onde eram suas áreas de brincar e de aprender esses saberes todos? Bem, eu nasci no Engenho Velho, como a gente fala, que é no bairro Sumaré. Essas eram terras dos meus avós, então era da nascente até a vertente, né, até a praia. E quando a cidade, quando virou uma cidade, aquilo ali foi vendido, né, meu avô ficou só com 20 mil metros rente ao morro, então minha vida sempre foi viver correndo pelas matas, né? Catando coco-bijaúba, bacupari, frutas, caçando. Naquela época a gente caçava, e a saída para a pesca, né? Que a gente saía quase umas 3 vezes por semana, pelo menos, nós descíamos para fazer a pesca, puxar picaré, na época da pesca da tainha, ou outras, pega na época que tinha muito camarão, então a gente descia. E também descíamos com a família, no final de tarde, para o Lagamar, né? Que era ali o Camaroeiro, para a gente caçar, pegar berbigão, pegar siri. Então assim foi minha vida. Aqui, você falou, né, seu avô foi perdendo o espaço, e agora há pouquinho você falou também que muitas tradições religiosas e culturais também já foram se perdendo aqui em Caraguatatuba.
Você consegue contar para a gente o que aconteceu? Qual que é essa cronologia dessa perda? Olha, Caraguá é uma cidade bem mais nova do que as outras cidades, né? Ela, por um bom tempo, nós não tínhamos uma cidade completa aqui, nós tínhamos mais havia os ingleses ali, na fazenda dos ingleses, onde que era um núcleo maior do que a cidade, né? E sempre foi lá. Então, a nossa aqui era bem pobre, tinha pouco comércio. Eu tenho 68 anos. A minha mãe já está com 85, meu pai com 87 anos, né? E a gente assim, acabou que as pessoas foram largando as nossas tradições por coisas que vêm das novas, né? de outras cidades. Então o que acontece muito com a nossa cultura aqui, que a gente não consegue hoje trazer mais a fase que seja forte, mais o fandango principalmente, porque as pessoas às vezes acham que a cultura de outro está sobrepondo sobre a nossa e eles estão aceitando mais a outra e largando a nossa cultura. Isso eu acho que tem uma coisa muito interessante. Eu lembro isso do meu avô, sobre o caiçara. Meu avô, quando saía às vezes para Santos, que antigamente o caminho mais era Santos aqui. Nós não íamos para São José ou São Paulo. E sempre meu avô falava que ele era acostumado a ser chamado, ou preferia que chamasse ele de barriga verde, né? E depois nós tivemos também aquele problema do Aurélio, que se falava, ninguém queria ser caiçara, porque caiçara era vagabundo. Mal eles sabiam que o caiçara, 4 horas da manhã, descia sua canoinha no rolo, ia pescar, abria pano, como eu digo, ia pescar. Lá pelas 10h30 ele voltava da pesca. Às vezes ele descansava na praia mesmo e depois ia para a roça, né? E era uma contradição do que eles pensavam, né? Às vezes do modo de vida do caiçara, às vezes não querer matar muito peixe. Por que matar muito? Se caísse numa redada muito grande, ele pegava, se apresava, né? Colocava no sol, né? Fazia um varal de peixe, daí sim aquele peixe ele guardava para mais, mas ele não tinha aquela ganância de matar muita coisa. E em relação às nossas festas, é o que eu falo, a gente perdeu bastante, quase todas as festas. Caraguá, quando na época dos ingleses, as festas eram mais fortes lá na fazenda dos ingleses do que aqui. Lá era um centro comercial. As vilas que tinham na fazenda dos ingleses tinham vários setores, né? E meu pai foi criado lá e eles falam que lá tinha os melhores tocadores, né? Isso também. Se não me engano, aqui em Caraguá também teve uma época que como que eu posso falar? Algumas festas foram proibidas pela igreja. Então a igreja às vezes proibiu alguma coisa, até mesmo a folia de reis, né? E algumas outras folias que aconteciam, algumas coisas foi proibido, dependendo do padre que vinha, às vezes proibiam essas manifestações culturais. Mestre, você falando dessa história do preconceito que veio, né, junto com quando fica escrito, né, no Aurélio, fica escrito que aquilo é tão forte isso, né, e é uma contradição com a própria história do tempo que o caiçara maneja, né, o tempo, são tempos diferentes, né? Você falou do acordar às 4 da manhã. É um tempo de que a outra sociedade não compreende, né? Porque é um tempo vinculado com a natureza, não é isso? Hoje ainda é possível? Você consegue enxergar esses tempos? Hoje a gente não tem mais nessa, né? As pessoas nem conhecem mais o tempo como a gente conhecia. Mesmo porque está acontecendo com o tempo, está se mudando todo, né? Mas, assim, hoje são poucos caiçaras alguns caiçaras, pescadores artesanais, aqui do camaroeiro nosso, algumas pessoas ainda vivem assim. Uhum. Ele vai cedo, 5 horas ou 4 horas, eles estão na beira da praia, olhando o mar, ver se vai dar para sair para pescar.
Se não der, eles ficam naquele bate-papo ali, depois voltam para casa, uma vida mais sossegada, mais saudável, né? Mas fora isso daí, a gente não vê mais. Eu tenho um pensamento sobre a nossa cultura mesmo, que às vezes a nossa cultura se dá melhor longe dos centros. Quando ela está longe dos centros da cidade, ali há mais cultura caiçara. É o que acontece com a nossa cidade irmã Ubatuba, né? Onde que a parte norte dela é onde que está ali o berço da cultura, porque tem mais cultura ali, porque eles estão mais distante do centro. E aqui em Caraguá também. Só que Caraguá é uma cidade mais nova, como eu falo, né? Maior, com mais pessoas vindas de fora. Então nós estamos saindo, uma que nós perdemos também aquilo que era de ficar, do caiçara ficar perto da praia. Então hoje dificilmente você encontra um caiçara que mora perto da praia, né? Então sempre o caiçara está saindo de perto da beira-mar e indo para a serra, né? Para perto da serra. Vamos falar agora dos coletivos, né? A gente falou agora há pouco de vida coletiva, né? Como é importante as atividades coletivas, culturais, sociais, né? Do caiçara. E você participa ativamente de muitos coletivos, aí em formação de associação mesmo. Queria que você contasse quais são eles e o que te levou a participar deles. Então, um dos coletivos que eu participo é o coletivo São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba, que é o coletivo caiçara, que é uma luta pela preservação do caiçara na terra. Então nós lutamos muito pelo território, pela pesca, pelo modo de vida, né? É uma luta constante, isso a gente tenta. Não é em todos os lugares que a gente consegue fazer alguma coisa, mas a gente está sempre junto, né? Sempre procurando dar apoio para aquela pessoa que mora talvez atrás da ilha ou aqui no Camaroeiro ou em outra cidade. A gente dá apoio para eles. Eu participo também de um coletivo, participava, né, que o nosso coletivo acabou, chamado Feira de Timbupeva, onde a gente escrevia a vida caiçara. Então era um modo que a gente se encontrou. Então nós tínhamos pessoas de Ubatuba, aqui de Caraguá, pessoas de São Sebastião, onde sempre a gente escrevia em forma de cordel, mas como não era um cordel, a gente deu o nome, eu e um amigo meu demos o nome de Feira de Timbupeva. Não sei se vocês sabem o que é Timbupeva, mas é um cipó que o caiçara usa para fazer balaios, cestos, né, tipitis, chapéus. E essa feira também, esse cipó também era um cipó que o caiçara levava para o mar, para a canoa, na canoa, quando ele ia pescar, e quando ele voltava, ele abria a vela e deixava o barco vir, né, voltava, que o leste trazia para a praia, e ali ele tirava pequenas fibras e ia fazendo feiras dos peixes. Então não tinha aquilo de ser, eu quero só a pescadinha, o carapau, não, era uma feira de peixes sortidos, né, em que era passado a guerra, que ele descia da canoa, puxava a canoa, ele colocava aquelas feiras todas no remo, né, e saía para vender ou levava para a casa dele. Então a feira em versos, né, que a gente fazia. Nós fizemos 3 livros. 3 livros, eu ia te perguntar, eu estou aqui com Causos e Lendas Caiçaras, seu primeiro livro, sim, né? Solo. Solo, né? E no passado, e também se manteve um tipo de comunicação caiçara, né? Me falaram sobre os pasquins. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa história dos pasquins aqui na vida dos caiçaras. Era um modo que eles conversavam. Eu gosto de escrever, eu vou até mudar um pouquinho dos pasquins, porque meu avô tinha um amigo que era o seu Pedro Vac. Ele era um engenheiro que ele se machucou e veio morar em Caraguá. E na época eles brigavam muito com a prefeitura, com o prefeito atual, e eu sempre gostei de ver o modo que o meu avô escrevia. Porque uma pessoa que estudou até a 4ª série, eu gostava da letra tremida que ele fazia, com aquelas canetas tinteiros, né? E o que ele escrevia, né? Então eles colocavam, né? E tinha aqui um tipo de pasquim, na época de política, que brigava seu Pedro Vac, principalmente, meu avô, e mais alguns vereadores e prefeitos, né? Sempre brigando entre si, se escrevendo, né? Em formas de pasquim, né?
Então eu lembro pelo menos disso, né? E tem alguns jornais que veio aqui da época que escreviam. Eu, na verdade, não tenho conhecimento muito dos pesquisas que tiveram aqui, né? Mas eu sei que tiveram bastante. Mas eu sempre procurei, a minha vida toda, assim, eu aprendi muita coisa com meu avô. Então, eu aprendi a fazer rabeca com meu avô, a corda de imbira, que eu via meu avô fazendo, os bodoques, as gaiolas, tudo isso aí eu sei fazer, que aprendi com meu avô. As gamelas, as colheres de pau que a gente fazia, né? Que hoje são artesanato, mas antigamente eram coisas da vida diária nossa. Qual que foi o primeiro instrumento que você aprendeu a fazer? A fazer? Olha, a gente aprendia a fazer muita coisa. A gente aprendia a fazer algumas coisas que eram de taquari. Não sei se você sabe taquari. Taquari é uma taquara assim, que a gente usava para fazer nas gaiolas, era fininho. E a gente dava uma rachadinha em cima assim, e a gente soprava, ele soltava, ele apitava, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente viu. E quando criança, eu de tanto ver meu avô fazendo as rabecas, que eu fico muito triste porque eu não fiquei com nenhuma. E meu avô dava essas rabecas. Ele deu para as pessoas, amigos dele. Eu aprendi a fazer rabeca e voltei a fazer rabeca há 15 anos atrás, mais ou menos, ou um pouquinho mais. Porque rabeca é um instrumento livre, então a gente fica mais fácil de fazer, né? E depois disso, sim, daí eu estou hoje estou num projeto, assim, eu não vendo, é um projeto para mim, de fazer vários instrumentos que a gente tinha antigamente, que hoje nós não temos, alguns indígenas, alguns de matriz africana, né? Eu sempre gosto de fazer, sempre gosto de estar fazendo, inovando, fazendo mesmo, né? De cabaça ou de bambu, né? Instrumentos de percussão com bambu, que o bambu é um material que nós temos bastante e é muito bom para a gente fazer as coisas, né? Então, e por que você está fazendo isso? Mas é para a cultura mesmo, assim, para deixar aqui com os meus amigos. A gente está inventando. Esses dias fiz uma oficina que a dona Terezinha, da Zambô, me pediu, e eu fiz, falei, o que eu vou fazer? Daí eu fui fazer um berimbau de bambu. Então eu fiz e as crianças gostou, e eu até fiquei muito contente, porque não tinha isso daí, né? Não fazia assim para as crianças, mostrando como fazia e gostaram. Daí eu falei, então vou começar a fazer. Então eu já estou fazendo, fiz bastante coisas. Eu fiz também, eu sou conselheiro da Fundação Cultural na área de folclore, e nós, na época do folclore, nós fizemos uma festa e eu fiz uma rabeca do Saci. Então são coisas que eu estou vendo, eu lendo sobre uns contos do Litoral Sul, eu vi que tem uma história sobre o Saci Fandangueiro. Qual que é essa história? Contando que um pai e filho estavam andando, escutaram uns barulhos, uns rangidos e foram ver, era o Saci tocando uma rabeca e dançando, né? E daí eu lendo também sobre a cultura do Paraty e Angra dos Reis, eu descobri que, uma época, eles não tinham como comprar instrumentos e eles faziam de bambu, desde a rabeca. Então, isso aí tá até... E isso daí não é bem de Paraty, porque tinha lá, eu não sei qual país aí do nosso aqui, irmão aqui, que também eles faziam alguns instrumentos de bambu, instrumentos de corda, né? Com corda, com arame, né? Porque antigamente as rabecas mesmo que o meu avô fazia, as cordas eram às vezes de imbira, né? Ele não tínhamos corda. Na verdade, a corda era de tripas de animais, desde tripa de pato até tripa de porco, era usado, né? E o arco geralmente eram fibras, né? De tucum, fibra de timbopeva ou imbé. Então era assim que era o arco, né? Então, são coisas que a gente aprendeu com nossos irmãos indígenas, algumas coisas veio com nossos irmãos africanos, né, negros, e que fizeram a nossa cultura, né? E por causa disso que eu gosto de fazer. Porque se a gente não faz, a gente está perdendo. Então, é interessante que a gente faça, que deixa pelo menos uma peça ou outra lá, para as pessoas pensar, né?
Pedro, e Causos e Lendas Caiçaras, né? Esse é o primeiro livro solo, mas imagino que deva ter um monte aí dentro da sua cabeça. Esses causos, essas lendas, você foi ouvindo ao longo da sua vida? Ou você fez uma pesquisa para fazer esse livro? Na verdade, são coisas que a gente ouvia dos avós, né? Ouve da mãe. A minha mãe, de vez em quando, eu provoco ela, então eu chego... hoje não estou quase indo na casa da mãe, mas eu sempre estava, quase todo dia estava na casa da minha mãe, depois da pandemia principalmente, tomava um café lá com ela. Daí no café a mãe, o pai, minhas irmãs, e sempre provocando, porque ela fala que eu lembro mais coisas de antigamente do que ela. Daí eu falo, mãe, tal pessoa e tal, assim, e ela começava a falar os ditados, né? E são coisas que eu ouvi do meu avô, coisas que minha mãe contou para a gente, né? E algumas coisas que aconteceram com a própria família. No livro tem a história de um tio Benedito meu, que ele estava pescando e naquela época não se conhecia, não se sabia o que era um leão marinho, né? E ele estava pescando e esse leão marinho começou a querer subir na canoa dele, ele ficou desesperado, ele abriu o pano e veio, e o animal veio acompanhando ele, até que chegou na prainha. Na prainha nós temos um parcel ali, né? Quando ele passou esse parcel, o leão marinho subiu no parcel, e ele deu graças a Deus que ele chegou na prainha, nem chegou aqui no Camaroê, ele parou na prainha, né? Então são contos, né, que a gente assim dá uma risada, né? E outras coisas que eu via do meu pai, sobre o conto sobre o barbeiro dos Camarões, né? São coisas que aconteceu. O que é o Barbeiro dos Camarões? Eu adoro ouvir história. O barbeiro era um senhor que era barbeiro aqui em Caraguatatuba, isso muito antigamente, que ele faleceu no mar. Ele foi tomar banho e morreu, e o pessoal não encontraram. Daí fizeram uma brincadeira, né? Se as pessoas, o camaroeiro estava muito camarão, o pessoal estava pegando camarão, puxava-se uma pulsar, né? Era uma pulsazinha que puxava para pegar o camarão, e diz que o camarão estava vindo com as barbas cortadas já, né? Então, assim surgiu a lenda do Barbeiro dos Camarões. Que acontece ainda. E ainda sobrevivem algumas dessas lendas, desses causos. E eu já vou emendar com a outra pergunta, que era sobre como você vê hoje novas gerações com relação à cultura caiçara aqui em Caraguatatuba. Sobre as lendas, hoje dificilmente você vê. Se a gente não contar, as pessoas não sabem. Por exemplo, a lenda do Mãe do Ouro. Eu morava lá no pé da serra, né? Então, de lá, às vezes à noite, no final de tarde, quando está escuro, escurecendo, ou mesmo escuro, a gente via algumas bolas de fogo passar assim, né? E geralmente saía, às vezes, do Camaroeiro e ia para o Morro Santo Antônio. E a gente falavam-se que eram a mãe da lua, a mãe do ouro, né? Então são coisas que aconteciam. Hoje ninguém olha mais o céu, né? A claridade da cidade não deixa com que as pessoas prestem atenção nas estrelas. Ninguém sabe mais, ninguém vê mais hoje uma estrela cadente, né? São coisas que a gente ouvia antigamente. E hoje as crianças não sabem, que não são contados a eles. Temos também, assim, hoje uma lenda que a gente vê algumas vezes é da Pedra da Freira, né? Que foi feito também pela Pedra da Freira, né? Mas nós tínhamos mais lendas que a gente está se perdendo, né? Muitos já são, dificilmente a gente encontra. Então, são lendas, causos que ajudam a gente a enxergar a natureza que já está se perdendo, né? Então, por exemplo, o que nós tínhamos, como que se fala assim, logo depois o carnaval que acaba, a quaresma, né? A quaresma era uma das coisas que se dava muita lenda. Por quê? O caiçara sempre guardava a quaresma, né? Os instrumentos de fandango. Então tem a história do capeta que apareceu. Nós temos uma história que meu pai contou para mim sobre São Sebastião, até que a Maria Angélica escreveu, sobre um grupo que estava numa casa ali em São Francisco, tocando, e chegou quase na hora de acabar, porque eles iam até uma hora, depois tinham que parar, porque já passava para quarta-feira. Chegou um dançarino muito bom e se envolveu todo mundo, né?
E toda hora a filha do dono da casa falava, papai, puxava para tentar mostrar o pé. E ele não deixava, ele não se preocupava. Todo mundo na alegria, dançando. E a hora que deu meia-noite, disse que deu um barulho muito grande, bum! E a casa afundou. E com o meu pai, pelo menos contando, ele fala que até hoje tem um pé de imbaúba, que quando você coloca o ouvido, você ouve que estão lá no fundo, eles estão cantando. Estão fazendo a festa. São coisas, né? E a quaresma tinha assim, um bom, porque ela protegia muita coisa. Então, durante a quaresma, o caiçara não matava animais, procurava não comia carne vermelha, fazia muita oração, né? Isso não é só as religiões católicas, não, as evangélicas também. Minha família toda eram de religiões evangélicas, mas eu lembro da minha avó, pessoalmente, tudo que ela sabia e ela contava para a gente. Eu vou falar um pouco da minha avó. A minha avó, ela tinha os olhos azuis, o pai dela nasceu na Ilha Bela. Ela tinha uns olhos azuis maravilhosos. Calculo que seja descendente de piratas, né? Mas ela não foi à escola, mas ela aprendeu a escrever lendo jornais. Então ela só lia, ela não sabia escrever. Segurava a caneta para riscar, mas lia com tamanho desenvolvido. É maravilhoso ver ela ler. E ela contava muita coisa. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe. Mãe, pensa bem se a avó tivesse estudado um pouco e aprendesse a ler, a escrever. Porque ela só aprendeu a ler. Como seria, né? Ela ficou órfã logo muito cedo de mãe, né? E o pai não casou mais até a hora que ela casou. Depois que ela casou, daí meu bisavô se casou. Mas é maravilhoso isso, né? E hoje a gente não vê mais a nossa história sendo passada, mesmo a história da nossa cidade, e principalmente a vida caiçara. Uhum. Eu sinto uma falta tremenda das crianças hoje não saber o que é um birbigão, uma tarioba, não saber o que é um lagamar. Nunca ver seus pais pescar, puxar uma rede para matar um parati ou uma tainha. Eram coisas que a gente ia, né? Fazia. Então, isso é uma coisa que a gente deixa a gente muito triste. Por causa disso que eu estou nessa luta de levar alguma coisa para as crianças, né? Como eu falo, a minha cidade é uma cidade mais nova e às vezes não há essa preocupação de levar para as crianças, né? Então, por causa disso que eu estou aqui, para lutar pela preservação da cultura caiçara. Nem sempre sou bem compreendido. Às vezes eu prefiro me retirar, sou um cara que fujo às vezes, né? Mas eu fico muito triste quando acontece alguma coisa de ruim para minha cultura, né? Então é isso. Tem muita coisa ruim acontecendo para sua cultura? Não, eu acho que sim. A perda de território, a nossa biodiversidade, nossos manguezais, que foram quase todos, né? Os nossos jundus estão se indo aos poucos, nós estamos perdendo a nossa primeira vegetação de praia, que alimenta uma grande vegetação, uma grande biodiversidade ali dos guaroçás e tudo, muito grande. A primeira plantinha que dá na areia ali era alimento para a caiçara, né? Então, a gente está vendo perder isso. Estão querendo colocar grama, prefere-se grama do que as matas de jundu, né? As matas de restinga que protege da maré, o vento, né, de não arrancar a areia da praia, não trazer para a cidade, segurar toda aquela biodiversidade que está ali. A gente não sabe como será agora com os problemas climáticos que nós vamos ter, né? Nós estamos vendo as praias as areias da praia sendo movimentadas pelas correntes de marés. Por quê? Porque nós não temos mais o vento, está vindo cada vez mais forte, e onde não há vegetação, aquilo ali há um deslocamento maior de areia. Então, é uma das lutas que a gente vê, isso como caiçara, que sou como aqui preservando o meio ambiente, mas fora isso daí também a cultura nossa, nossas festas,
que a gente tem, as festas nossas tem que ter mais cultura caiçara, né? Essa valorização da nossa cultura. Mestre, a forma como você fala da sua luta, da sua resistência e da sua luta pela valorização, do reconhecimento da cultura caiçara ainda viva, me lembra muito o Ailton Krenak quando ele fala do futuro ancestral. Ainda tem você fazendo esse trabalho, tem ainda algumas pessoas que estão ainda vivas, né, que resguardam esses saberes. Como você vê esse futuro? Te preocupa? Preocupa, a gente não sabe. Eu gostei muito de ouvir o Mário Gatto falar que a gente tem que ser um dia atrás do outro. Não tem um outro jeito. Cada dia a gente tem que ir lá e fazer, e mostrar o que a gente pode, como que é, como que poderia ser, como que a nossa cultura é. Tem que ser um dia atrás do outro. E dentro do seu sonho, como é que seria essa Caraguatatuba do futuro? Eu acho que a Caraguá está crescendo demais. Quando eu vejo os administradores pensar em 200, 300 mil habitantes, eu me fico me perguntando para onde vai essas pessoas, onde vai ser colocadas essas pessoas. Na temporada, nossas cidades já não conseguem se movimentar mais. Nós não temos água para todo mundo. Caraguá é uma bacia hidrográfica nossa, está ficando pequena. Os nossos rios estão ficando assoreados, por quê? Porque as nossas captações de água estão sendo feitas deles. E quando se retira grande quantidade, ele perde pressão de pegar aquela areia e jogar para alto mar. Então, tudo isso influencia na nossa vida, né? E deixa de nós termos a paz, né? Que é aquele sossego de ser um final de tarde à beira-mar, sem silêncio, sem barulho de ambulância, de buzinas, né? E sentar e poder ouvir somente o barulho do mar. Mestre, quando a gente se conheceu há alguns anos, eu estava perguntando sobre os instrumentos, você me contou dos instrumentos e também me contou da origem do nome, da cidade, que é também vinculado com a natureza maravilhosa que existe aqui. Você poderia contar de novo para mim? Sim, nossa cidade é chamada Caraguatatuba porque pela planta caraguatá, que é uma planta medicinal, né? E era um local que nós tínhamos muito caraguatás. E hoje nós não temos muito, não. Sumiu o nosso caraguatá. Então eu fico até triste, eu não gosto quando chama Caraguá, porque Caraguá não significa nada. Caraguatatuba, sim. Muitos caraguatás, né? Então o Caraguatá é maravilhoso, né? Então eu acho que foi bom você tocar nesse ponto, porque uma das coisas que eu sou conselheiro do Parque da Serra do Mar, né? Mas uma das coisas que às vezes a gente é ambientalista, mas também a gente briga, porque o caiçara está deixando de fazer muita coisa porque as leis ambientais não deixam. A cacheta da rabeca que eu faço, nós não podemos tirar a cacheta para fazer a rabeca, mas os nossos charcos, onde há a cacheta, estão sendo aterrados, estão sendo trituradas as cachetas que são tiradas lá e não dão para os artistas caiçaras fazer ou uma colher de pau, ou fazer ou qualquer coisa que seja, qualquer arte que seja. E a cacheta é uma árvore que ela é, como que eu falo assim, você pode cortar o galho maior, ou a árvore maior, o tronco maior, que ao lado já está crescendo outra. Ela é sustentável, né? O litoral sul acho que tem um manejo de cacheta, acho que Paranaguá também, se não me engano, tem, né? Nós aqui não podemos. Eu fico muito triste por quando uma artesã quer fazer mexer com taboa e não pode cortar. Por quê? Porque elas estão nos charcos e elas são protegidas, e se haver, não, você não pode fazer isso. Mas um condomínio pode crescer e ir ali e derrubar e matar tudo.
e você perde a fibra que está ali que você podia estar usando, porque você corta e ela nasce, assim como é a cacheta, né? E isso são coisas que a gente também entristece para a gente. Nós já não podemos fazer nossos roçados, nossas roças de coivaras a gente não pode fazer, né? E também a gente deixou muito de fazer muita coisa depois de algumas vezes, inclusive a pesca caiçara artesanal. Aqui no estado de São Paulo, nós não podemos fazer a pesca de rede de cabo. É aquela pesca que o pessoal pesca tainha lá em Santa Catarina, que no mês de junho era a festa nossa. Por quê? A tainha tem uma importância muito grande para a cultura caiçara. Quando as tainhas chegavam aqui, todas as pessoas que colocavam a mão na rede para ajudar a puxar, elas ganhavam um quinhão, que eu considero o quinhão uma instituição caiçara, né? E hoje a gente não pode mais fazer esse tipo de pesca, né? Nós não podemos mais pescar. Os nossos pescadores artesanais hoje estão saindo cada vez para fora. Mas como que eles vão sair 1 milha fora, sendo que eles trabalham às vezes com canoas, com pequenos barcos? Eles não podem. Então, com isso, nosso caiçara não pode mais pescar, nossos primos não estão podendo pescar. Mas, em compensação, um barco industrial pode passar aí para fora da ilha, levando todos os cardumes de peixe. E a tainha, assim, a tainha é um peixe que pula. Então, é uma outra lei, tem uma lei que a gente não pode pescar com rede boiada. Como a gente vai pegar a tainha com rede boiada, sendo que ela pula que nem um cabrito? Ela pula, pronto. Né? Então é isso que a gente vê, né? Algumas leis que restringem o pescador de pescar e às vezes também o modo com que eles o modo que a polícia ambiental às vezes encontram eles no mar com uma arma e punho, né? Então é muito triste quando a gente vê isso. É muito triste. Pedro, já caminhando para o nosso fim da nossa conversa, o que você gostaria que as pessoas que vão conhecer a Ilha Museu ou que vêm ao Litoral Norte soubessem sobre a vida e a cultura caiçara? Olha, tanta coisa. Se eles soubessem. Eu espero que eles possam refletir como que era a vida, que lá tenha bastante coisa, que eles possam refletir na vida caiçara, o modo de vida caiçara, como que é bom, né? Que vivam em paz, que possam usufruir do nosso meio ambiente, do nosso mar com consciência, né? Pensando que aquilo ali eles têm que deixar para os netos, para os bisnetos. Assim eu penso. Obrigada. Ai, ofereço este rosário